Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins e você está nos escritórios do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura. Esse é mais um Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para perguntas curtas, hoje lá do Instagram. Sou de uma igreja pentecostal, mas com um pensamento muito puxado para o calvinismo. Devo sair? Depende. Você é da igreja pentecostal, mas a pregação é boa, é bíblica, é expositiva, existe um ambiente ali de ensino real e concreto, há esforço por obra missionária, há uma comunidade, uma família de fé real. A igreja às vezes é muito mais do que simplesmente as concordâncias teológicas. Claro que existe uma importância muito grande de concordância teológica, mas às vezes você pode estar aberto a algumas discordâncias se você estiver num ambiente saudável. Às vezes você vai para uma igreja que é calvinista e você tem uma igreja que não é saudável, que não pensa em missões, que os relacionamentos são terríveis, que o pastor é abusivo, ou o que é que seja. Então, você tem uma igreja melhor para participar? Talvez você possa mudar para uma igreja calvinista, sendo uma igreja saudável. Você tem uma família de fé, onde você tem bons relacionamentos, onde você é ensinado, onde a igreja, apesar de uma teologia diferente da sua, é uma igreja saudável, de boa pregação, aí você tem um ambiente que você pode ficar e crescer em fé, sem problema nenhum, mesmo discordando teologicamente. Você é pré ou pós-tribulacionista? Eu sou um pré-tribulacionista pouco convicto. Sou pré-tribulacionista, vim desse contexto, aprendi pré-tribulacionismo no seminário e não abandonei o pré-tribulacionismo, mas tenho entendido e concordado com a robustez de outros sistemas escatológicos também. A sogra não deixa a namorada ter convívio com a minha família, só em evento. Isso é um problema pro casamento? Talvez seja no futuro, porque você já tá vendo aí uma ruptura, algum nível de ruptura entre a sua sogra e a sua família. Não sei quais são os motivos dela, então não tenho como julgar aqui. Mas é importante que a sua namorada, se tornando sua esposa, entenda que ela vai casar com você e assim vai unir famílias. Então a sua namorada precisa se dar bem com sua família, ou precisa no mínimo estar disposta a aturar, a servir e cuidar da sua família em caso de necessidade. E você também. Então esses tipos de rupturas familiares que acontecem no namoro são um sinal de alerta para que você se prepare. Se prepare para aquilo que pode surgir. Depois você tem que trazer uma sogra para morar com você para cuidar dela na velhice. A sua mãe vir morar com a nora dela, no caso sua esposa. Vocês vão se encontrar com alguma frequência. As famílias vão se encontrar de vez em quando. Então é importante que isso seja conversado, que os motivos desse problema de convivência sejam expostos para que vocês consigam já se precaver de males piores no casamento. Você já consagrou pastores? A gente acredita que o pastorado é consagrado, né, pela igreja. Então, a gente já consagrou o nosso presbitério junto com a nossa igreja, já levantou pastores, já os consagrou. E eu já participei de consagrações de outros pastores também, junto com a comunidade pastoral. Numa visão calvinista, o que seria a apostasia? A apostasia é o abandono da fé de forma definitiva, que evidencia que você, na verdade, nunca foi parte da fé. Que evidencia que você, na verdade, nunca foi crente de fato. O que acha da meritocracia? Meritocracia, como um sistema de governo, como uma visão de sociedade, é uma coisa meio boba. Nós não vivemos em uma sociedade baseada em mérito e é muito difícil pensar que é possível termos uma sociedade onde você vai ser recompensado pelo seu mérito. Meritocracia, né, nesses termos, meritocracia, fala de um tipo de governo e de administração pública. Isso é loucura. Já usei esse tipo de terminologia, mas com pouco tempo percebi que é uma terminologia muito inadequada, porque na sociedade você não é recompensado pelo seu mérito, você é recompensado pelo valor que você cria. E criar valor nem sempre vem do mérito. Muitas vezes pode vir de herança, pode vir de predisposições genéticas, pode vir de uma inteligência que lhe é quase inata, pode vir de sorte, pode vir de contatos certos, pode vir de desonestidade muitas vezes. Então nós não temos uma sociedade baseada em mérito, nós temos uma sociedade baseada em criação de valor. É o modo como as suas soluções resolvem os problemas das pessoas e você consegue transformar essa solução de problemas em algo financeiramente vantajoso. Agora, em um sentido pessoal, todos nós deveríamos ser mais baseados pela cultura do mérito. Como sociedade, é muito difícil a gente conseguir fazer isso. Agora, no sentido pessoal, a gente deveria buscar o mérito pessoal nas coisas que a gente desenvolve e tentar conquistar aquilo que vai nos ser vantajoso através de méritos pessoais. Então, o livro de Provérbios, por exemplo, é o livro da meritocracia, tá? O preguiçoso não consegue nada, é o diligente que enriquece, se você ficar dormindo vai morrer pobre, quem trabalha duro consegue o seu pão. É um livro bem meritocrático, mas ele não tá falando sobre o sistema de governo ou algo parecido, ele tá falando sobre nossa postura pessoal diante da vida. Às vezes eu acho que o pessoal de direita tem dificuldade de entender que a sociedade não se baseia em mérito. E eu acho que o pessoal de esquerda ainda não entendeu que existe um aspecto pessoal de busca meritocrática, digamos assim, pelas próprias conquistas. Um monte de preguiçoso de esquerda fica com esse papo de que o governo tem que resolver todos os meus problemas, e um monte de herdeiro de direita fica com esse papo de não, você tem que conseguir as coisas pelo seu próprio mérito e esforço, né? E é tudo uma grande bobagem. Como saber se estou sendo provado ou castigado? Às vezes é difícil saber, tá? Eu sempre uso essa ilustração com a minha igreja. Você é Jonas ou você é Jó? Né? Jó era um homem justo que sofreu bastante
totalmente sem absolutamente nenhum motivo pessoal de pecado para que aquele sofrimento viesse sobre ele. Jonas era um profeta do Deus vivo que foge de Deus, então sofre muitas desgraças porque foge de Deus. Como é que eu sei se o meu sofrimento é um sofrimento de Jó ou um sofrimento de Jonas? Bom, às vezes é difícil saber. Você precisa de autoanálise e ver, eu tô fugindo de Deus? Eu tô me entregando ao pecado não arrependido? Eu tô vivendo a vida longe da fé verdadeira? E é isso que vai dizer se você é Jó ou se você é Jonas. Agora, de todo jeito, sendo Jó ou sendo Jonas, a sua postura tem que ser a mesma diante de Deus. Uma postura de arrependimento, de fé, que busca ao Senhor, de confiança na bondade e na graça dele, de abandono do pecado e de crescimento em vida de santidade. Não tem pra onde ir. Essa é a postura de alguém que vai ser abençoado por Deus, seja dentro de provações ou não. Pastor, o que o senhor acha sobre pessoas muito jovens no ministério? Pergunta muito boa, tá? Eu acho que é extraordinário. Normalmente, né, o ministério é feito para pessoas mais velhas. O nome presbítero, né, significa literalmente um homem mais velho, que tá ali associado a pastor, associado a bispo. Eu acho que o que é normal é que pessoas mais velhas assumam o ministério nas igrejas. Agora, nós temos o caso de Timóteo, que era um jovem, por exemplo, que ninguém deveria desprezá-lo porque ele era jovem. Muitos pastores começam jovens, e é bom que eles se desenvolvam como pastores com muita humildade. O nosso presbitério, por exemplo, da nossa igreja, é um presbitério que tem um demográfico relativamente jovem. Eu sou um pastor muito jovem, de 30 anos. Os outros pastores são mais velhos. A gente tem um pastor de 30 e poucos, um outro pastor de 40 e tantos. A gente tem um presbítero cinquentão. A maioria por ali tá nos 30 e muitos, 40 e poucos, mas representa parte do demográfico da nossa própria comunidade. O ideal é que a gente olhe para homens que sejam mais velhos e mais sábios. Agora, o problema é que é muito possível você acumular tolice ao longo da vida, né? O estereótipo do velho sábio nem sempre se manifesta. Às vezes, a velhice chega antes da sabedoria. Às vezes você tem jovens que não precisam ser desprezados, né? No livro de Jó, Eliú era um jovem e foi quem trouxe sabedoria ao lado de Deus ali no livro. Timóteo era um homem jovem que também pôde servir no ministério sem ser desprezado por ser jovem. Agora, ele era um jovem que deveria ser sábio e deveria ser um padrão para os fiéis, inclusive para os mais velhos. Então, eu sou jovem, beleza, mas você é sábio? Você é jovem, mas você é um padrão de vida até para os mais velhos? Aí que vai definir que você é um jovem que pode realmente estar servindo no ministério. Quem vai julgar isso é a sua comunidade. O lugar de bebê é em sala separada com as mães ou na nave da igreja? Gente, cada comunidade vai ter a sua realidade e o seu jeito de fazer as coisas. A nossa igreja tem uma sala de amamentação que fica ao lado do púlpito. Era minha sala pastoral antes, que virou uma sala de amamentação, que dá pra ouvir ali um pouco o sermão, mas que você consegue controlar um pouco o seu filho. Os bebês, se eles estiverem muito irritados, fazendo muito barulho, vai atrapalhar, todo mundo ouça o sermão e participe do culto. Então, se a sua igreja consegue ter um espaço um pouco separado, onde você consegue estar com o seu bebê sem atrapalhar tanto o culto, eu não acho uma coisa problemática. Se você consegue estar na nave da igreja com o seu bebê sem atrapalhar tanto todo mundo, também eu acho uma coisa boa. Agora, claro, né, o bebê às vezes vai fazer um barulhinho, vai fazer um som aqui e acolá, isso é normal, a igreja tem que estar preparada pra ter criança à sua volta. Às vezes eu tô pregando, aí alguma criança um pouco menor faz ali, começa a fazer alguns barulhinhos e tal, nada muito absurdo, os pais ficam ali meio nervosos e tal, e não precisa ficar nervoso não, gente, faz parte ter crianças na vida da igreja. Tem perdão pra mim? Eu idolatrei o Bolsonaro e agora estou arrependido. Gente, sempre tem perdão, gente, sempre tem perdão. Todos nós somos idólatras em algum nível, todos nós idolatramos coisas, pessoas, todos nós lutamos contra a auto-idolatria, então qualquer idolatria que você tenha cometido na sua vida, ao Bolsonaro, ao Lula, ao dinheiro, ao sexo, ao conforto, sabe, qualquer coisa, ao ministério, à fama, ao sucesso, ao reconhecimento, qualquer idolatria é perdoável se você procura Deus em arrependimento. Eu não sei como foi que isso aconteceu na sua vida, mas se você idolatrou um homem, idolatrou um projeto político, é só reconhecer suas falhas, procurar a Deus, Deus sempre vai estar de braços abertos para recebê-lo como filho. Meu colega vive falando que o cristianismo copiou o budismo pelo motivo do budismo ser antigo. O seu colega tá doidão, o seu colega tá muito doidão, porque quase não existem pontos de confluência religiosos entre budismo e cristianismo. Quase não existe ponto de confluência, é tudo muito diferente. O budismo não cresce sequer em divindade, né? Não cresce sequer em Deus. É absolutamente nada a ver. Qual a função, postura e lugar da esposa de um pastor na igreja? É a função, postura e lugar de uma mulher crente da igreja, certo? Uma mulher crente da igreja, que ama a Deus, que serve ao Senhor, que serve na igreja, que cuida de quem precisa e que cuida do seu marido. Esposa de pastor não é pastora, ministério pastoral não é DST, pra você pegar porque casou com alguém, porque deita com alguém. Então a esposa de um pastor não pode viver debaixo dessa pressão de que ela vai ser uma pastorinha. A esposa do pastor é uma mulher normal da igreja, uma senhora normal da igreja, que serve na igreja, ajuda na igreja, como qualquer outro membro da sua comunidade. Pare de cobrar que esposas de pastores sejam pastoras. Elas não são. Como você lida com as críticas sobre o seu posicionamento na política? Eu sinto muita paz. Sinceramente, se tem uma área da minha vida, que eu sinto paz, é nas críticas que me fazem pelo meu posicionamento político, tá? Eu sou super tranquilo sobre o meu posicionamento político, não fico falando de política o tempo todo, falo exclusivamente, quase exclusivamente, sobre o relacionamento da igreja com os políticos, fico numa zona muito segura de tranquilidade, condenando idolatria e condenando apoio cego e mau uso da teologia para defender direita ou esquerda. Então minha posição é muito confortável, tá? Então quem vem criticar a minha posição, eu tô do básico, entendeu? Eu tô do básico, eu faço o básico que qualquer pastor deveria fazer e que vários outros pastores estão fazendo. Então quem vem me criticar, geralmente é só maluco. Então, vivo na santa paz de Deus, de verdade. Qual a sua maior inspiração para o pastoreio? O presbitério da minha igreja, cara.
os irmãos que pastoreiam na minha própria comunidade. Eu, quando fui chamado ao presbitério, eu fui chamado como pastor auxiliar. Eu estava no último ano do seminário, tinha 23 anos, e eu comecei como pastor auxiliar de um pastor titular, que já era um pastor veterano. A gente formou um presbitério junto e foi a minha igreja que me ensinou a pastorear. Então, assim, eu aprendi a ser pastor ao lado da minha própria comunidade, pastoreando minha própria comunidade. E os meus exemplos de pastoreio estão ali. Irmãos que se pastoreiam mutuamente, gente que entregou a vida para o serviço a Deus, os nossos pastores voluntários que não são remunerados pela igreja e usam o seu tempo livre para o serviço do evangelho ali. Pastor Valbas Veras, pastor Davi Vitor, que são meus pastores auxiliares. O Valbas foi meu pastor titular antes. São pessoas que dedicam sua vida ao ministério. Missionário Tiago, que era pastor da igreja, agora está missionário no país muçulmano, um cara que entregou a vida dele ao serviço do reino. Eu tenho muitos bons exemplos ao meu redor. São os meus mentores, são os meus co-pastores lá que pastoreiam ao meu lado e são quem me dão exemplo o dia inteiro de como pastorear bem, como pastorear pra glória de Deus. São os meus exemplos. Eu tenho pessoas que eu admiro à distância, certamente, mas eu admiro muito mais como pregadores do que como pastores, porque eu não vejo eles pastoreando no dia a dia, não são os relacionamentos que eu tenho no dia a dia. Se o beijo é o começo do ato sexual, por que é aceito no namoro entre crentes? Porque a gente aceita muitas práticas que são mundanas na formação do namoro dentro da igreja, certo? Eu acho que beijo é pecado, eu explico isso em detalhes lá no livro Fogo no Parquinho, certo? Meu novo lançamento sobre namoro. Certamente o pessoal aí vai deixar um link aí na descrição se você quiser conferir o livro. Tem e-book, tem na Amazon frete grátis, esse negócio todo. E eu acho que realmente beijo no namoro não é uma coisa apropriada de jeito nenhum. Salve pastor, Jesus sofreu tentações sexuais. É um assunto bem polêmico, tá? Eu acredito que Jesus foi tentado no sentido de um chamado externo ao pecado, mas eu não acredito que Jesus passou pela experiência psicológica da tentação, certo? Então o que eu quero dizer com isso? Jesus foi convidado a todos os pecados, efusivamente convidado a todos os pecados, então Jesus foi convidado ao pecado sexual também. Mas eu não acredito que Jesus teve que negociar internamente se ele pecaria ou não. Eu não acredito que Jesus sentiu a vontade do pecado, justamente porque ele não tinha uma natureza pecaminosa. Isso é teologicamente um pouco polêmico, mas essa é a posição tradicional da igreja cristã acerca dessa questão das tentações que envolvem Jesus. Ele foi tentado externamente, mas não internamente. Ministério apostólico em nossos dias tem sentido teológico? Alguns bons cristãos vão acreditar que existem apóstolos modernos. Eu acredito que o apostolado moderno é uma coisa diferente daquilo que as pessoas geralmente imaginam nos movimentos de restauração apostólica. Eu não acredito em apóstolos no sentido dos 12 apóstolos, e tem um vídeo aqui no canal inteiro explicando isso, porque é que eu não acredito nisso. Eu acredito que o termo apóstolo era usado no Novo Testamento em dois sentidos, no sentido dos 12 da comunidade apostólica e no sentido de missionários de vanguarda. O termo missionário não existe na Bíblia, certo? O termo que era usado era apóstolo, para falar de missionários de vanguarda, que iam para ambientes novos, abrir pregação do evangelho em novos lugares. Então eu acredito que a gente pode chamar hoje de apóstolos, missionários que estão indo a povos não alcançados. Seriam apóstolos a esta região, a esta área. Mas não apóstolos no sentido dos 12, ou de alguém que é um nível acima do pastor, ou alguma coisa desse tipo. Eu rejeito completamente os movimentos de renovação apostólica. Viu a postagem do Jean Willis dizendo que vai voltar ao Brasil e tentar banir a Bíblia? Isso aqui eu quero ver. Jean, tá no Google aqui. Jean tem mó cara de fake news. Sempre que a coisa assim for muito explícita, vou fazer a aposta aqui, tá? Tô vendo agora. Tudo aquilo que foi exageradamente maluco, a fulaninha vai destruir a igreja, vai banir a Bíblia, tal. Pode notar que é fake news, tá? Pode notar que é exagerado. Aqui é a aposta que eu vou fazer, hein? Vamos ver se é mesmo. Do Jean Willis a gente não tem muito o que esperar, né? Mas expliquei. A primeira coisa que parece é falso que Jean Willis tenha dito que pretende banir a Bíblia do Brasil. Eu quero ver. Cadê aqui? Vamos ver se é falso mesmo. Não há registro da suposta fala em qualquer veículo de imprensa ou redes sociais do ex-deputado. Ele negou a autoria da mensagem. Tá aqui, ó. A imagem. Sim, estou voltando. Nossa primeira pauta será mudar o conceito de laicidade do nosso país. Chega de dar poder a pastores, padres e diversos crentes para usar a Bíblia. Agora o filme parece um L. Não sei que eu tô vendo o L do Lula agora aqui. Chega de dar poder a pastores, padres e diversos crentes para usar a Bíblia para ofender e criminalizar práticas naturais como o uso da maconha e relações homoafetivas. Isso aqui é claramente um texto forjado, Ave Maria. Só há um jeito: banir a Bíblia em todo o território nacional. Ah, gente, tem que ser muito trouxa pra achar que esses caras vão falar desse jeito, certo? Se você perguntar, Jean Willis, acha que a Bíblia devia existir? Eu acho que ele vai dizer que não. Se você pudesse fazer assim, ó, tipo Thanos, o Thanos do demônio, entendeu? Plau! E acabar com a Bíblia no Brasil, você faria? Eu não duvido, tá? Só que ninguém vai dizer isso, gente. Ninguém quer ser preso, sabe? Ninguém quer ser escorraçado da vida pública ao falar uma coisa desse jeito. Nós somos homens da verdade, certo? Nós somos homens e mulheres da verdade. Isso significa que a gente não entra em assassinatos de reputação baseado em mentira, nem que seja contra o povo da esquerda, entendeu? Vamos combinar o seguinte: somos homens e mulheres da verdade, então não importa se é esquerdista, se é o Jean Willis, se é gaysista, se é comunista, a gente não espalha mentira, a gente os refuta baseado na verdade, porque a verdade, a realidade já é o bastante para que a gente possa apresentar a nossa posição, tá bom? Parem de cair em lorota, seus bandos de trouxa, tá bom? Fica aqui essa mensagem amorosa e carinhosa pra você que fica compartilhando fake news na internet, tá bom? Existem inimigos reais à fé cristã. Ficar compartilhando fake news
isso faz com que as nossas críticas aos perigos verdadeiros contra a laicidade, contra a liberdade religiosa, pareçam loucura. Quando a gente aparece aqui dizendo, gente, ó, existem riscos à liberdade religiosa, a gente parece doido. Parece doido por quê? Porque vocês ficam pegando um monte de loucura e mentira e fake news e compartilhando como se fosse verdade. Aí tudo que a gente diz agora vai parecer que a gente é só desses malucos que acreditam em qualquer pataquada, tá bom? Não faça isso não, você prejudica a causa pela qual você disse estar lutando, certo? Esse é o 2D do Geologia, a gente tem vídeo de terça a sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã. Então confere aí tua inscrição e assina as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.